Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Pode sentar, não feche a sua Bíblia. Agora no finalzinho, a palavra que falou mais forte ao meu coração foi esta passagem do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, de versículo de número 1, acompanhe comigo. Na minha tradução, mas é a mesma palavra, diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi ao corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Versículo 3: e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Olhe para mim nesta noite. O apóstolo Paulo, através desta carta, estava revelando à igreja de Coríntios, porque aqueles que estudaram bibliologia comigo sabem que o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, ou as cartas da Bíblia Sagrada, que não eram apenas livros, mas cartas. Porque quando o apóstolo Paulo estava longe da cidade, ou quando o apóstolo Paulo, muitas vezes, porque a maioria da sua vida foi na prisão, para ele ser usado, trazia as revelações, trazia aquilo que o Espírito Santo inspirava no seu coração, e através da escrita na carta era lançado, era enviado a um certo lugar. E a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, foi levado à igreja, que já fala, a igreja de Coríntios. Estudos dizem que das igrejas que o apóstolo Paulo formou, a igreja que era mais grande, a maior, que tinha mais pessoas, era a igreja de Coríntios. E agora, no final da sua segunda carta, não era a primeira, ele já tinha enviado a sua primeira carta, mas essa aqui era a segunda carta de Coríntios, capítulo de número 12. No finalzinho da carta, ele vai revelar algo que nas outras cartas ele não revelou. E no versículo de número 1 ele começa dizendo: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele continua a dizer: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Esta revelação que agora ele vai passar, esta revelação, esta visão, este mistério que ele tinha em Deus, ele agora vai passar para a igreja do Senhor. Mas percebe algo aqui, um detalhe: esta revelação, este mistério que ele tinha com Deus, não foi em um dia, não foi em 2 dias, mas ele relata, foi há 14 anos. Há 14 anos. Então ele começa a dizer: eu conheço um homem, não sei se fora ou no corpo, Deus é que sabe. Aqui ele está trazendo um tipo de mistério, mas o homem que ele está relatando na segunda pessoa é o apóstolo
apóstolo Paulo. Então ele está dizendo: homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo em segunda pessoa, dele próprio, aquilo que Deus tinha passado e mostrado para ele, dizendo que esse homem, que ele está falando na segunda pessoa, subiu ao terceiro céu. Nós sabemos que os estudos que eu passei, muitas mensagens aqui, que para os judeus, para a Bíblia Sagrada, não apenas um céu, mas 3 céus. Para algumas culturas, eu estudando esses dias, existe 7 céus. Algumas culturas, não apenas um céu, mas não apenas 3 céus, mas 7 céus. Mas agora o apóstolo Paulo, que tinha a sua nacionalidade judaico, de Israel, vai relatar que ele subiu ao terceiro céu. E olha, no versículo de número 4, você pode ler comigo, ele diz assim: fui arrebatado ao paraíso e ouvi coisas indizíveis. Então ele está dizendo que aquele terceiro céu, aonde ele foi arrebatado, era o próprio paraíso. É onde que fica a glória e o trono real de majestade de Deus. Pastor Michael, me explica esta coisa de terceiro céu. Vou já te explicar agora mesmo. Para os judeus, o primeiro, pela Bíblia Sagrada, o primeiro céu é nas nuvens, aonde os pássaros, aonde os aviões voam. O segundo céu é onde ficam os planetas, as estrelas. E o terceiro céu, a qual o apóstolo Paulo diz, é o lugar que é chamado paraíso, e que a sua igreja estará um dia juntamente com Jesus Cristo de Nazaré. Então ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E não só isso, o que ele ouviu é coisas indizíveis. Significa o quê? Ele falou que ele foi ao terceiro céu, mas tem coisas ali que ele não poderia contar. Tinha coisas que ele ouviu ali que ele não poderia citar com a sua boca para os homens, mas foi uma revelação para ele e Deus. Aqui eu já abro um parênteses para te dizer: tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que é Deus e o pastor Michael. Tem coisas que são você e só é Deus. Muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias que passamos, mas quando essa circunstância vem, é Deus trazendo um sinal, é Deus falando por aquilo que está acontecendo em nossa vida, é por aquilo que nós estamos pensando, sentindo, acontecendo ao nosso redor. O que você está passando é você e eu. E estas coisas que o apóstolo Paulo ouviu, era Deus e ele Deus. Ele não poderia citar para homem nenhum, mas ele revela. Esse certo homem, falando na segunda pessoa, subiu ao terceiro céu, e ele revela: esse terceiro céu é o lugar do paraíso, é o lugar que está o trono e a majestade de Deus. Versículo de número 5: nesse homem me gloriei, mas em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. O que ele está querendo dizer? Mesmo neste homem me gloriarei, mas em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. O apóstolo Paulo, em primeira instância, ele diz: mesmo neste homem eu me gloriarei. Por quê? Pelas coisas a qual Deus mostrou e as coisas que ele ouviu aqui no paraíso.
paraíso aqui no céu. Preste atenção em mim, preste atenção em mim. Mas ele começa a se estar dizendo: mas em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Versículo de número 6. Mesmo que eu preferisse me gloriar, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, dali do versículo de número 2 até o versículo de número 6, ele começa a falar do homem em segunda pessoa, dele em segunda pessoa. Mas no versículo de número 7 ele revela que ele era mesmo. Percebe bem? Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações. Então ele já estava dizendo: para que eu não venha me gloriar-me, me exaltar-me por causa das grandezas dessas revelações que Deus me deu, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. Então ele começa a dizer dele mesmo em segunda pessoa, e no versículo de número 7 ele cita: fui eu que subi ao terceiro céu, e para eu não me gloriar-me das revelações, dessas revelações daquilo que eu vi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo de número 8. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que eu sou forte. Amém? Amém. Primeiro ele cita revelando que era ele falando em segunda pessoa. Segundo, ele revela algo de sua intimidade, que era o quê? Ele diz que foi-me dado um espinho na carne. Foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. E agora ele cita dizendo: eu orei 3 vezes, roguei ao Senhor 3 vezes que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. Na tua tradução, quem sabe está assim. Na minha diz: a minha graça é suficiente. Esses espinhos na carne que estavam afetando a vida do apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor 3 vezes, e o Senhor dá a resposta para ele dizendo: olha, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo naquele momento? Apóstolo Paulo, você é uma pessoa que fala muitos idiomas, sim. Você é um cara, é uma pessoa que é estudado. Você estudou com um dos maiores professores que tinha naquela época, aos pés do Gamaliel. Você é estudado. Eu tenho te dado revelações, eu tenho te dado visões, eu tenho te mostrado coisas a como muitas pessoas não tenham visto. Mas uma coisa eu tenho que falar para você: o meu poder não aperfeiçoa na sua vida, na sua força, na sua inteligência, naquilo que você sabe, naquilo que eu mostrei para você, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. E
e a minha graça te basta. O que é graça? Favor não merecido. Aquilo que Deus estava mostrando para o apóstolo Paulo, aquilo que Deus tinha falado, vários mistérios para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era merecedor, mas a graça de Deus estava sobre a vida do apóstolo Paulo, porque a graça do Senhor bastava sobre a vida dele. Nós aqui nesta noite estamos aqui, não porque temos olhos azuis, verdes, castanhos, ou nós sabemos se arrumar bem ou não, enfim, mas é porque um dia Jesus Cristo de Nazaré veio à terra, deixou a sua glória, deixou o seu reinado, deixou a sua majestade, se sacrificou na cruz do Calvário, mas ele ressuscita ao terceiro dia. No momento que ele ressuscita ao terceiro dia, a graça de Deus repousa sobre a igreja, a graça de Deus repousa sobre o homem, sobre a mulher. Nesta noite você está aqui porque a graça do Senhor te alcançou. Nesta noite você está aqui porque o amor de Deus te alcançou. Nesta noite você está aqui porque um dia Ele olhou para você e disse: você é minha, você é meu, e a minha graça te alcança, a minha misericórdia te alcança. Se você crê nesta noite, dê glória a Jesus aqui neste lugar, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo. Então ele estava dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele estava dizendo: ei, apóstolo Paulo, esse espinho na carne, a qual está em você, é permissão minha. E aqui eu faço uma pergunta para você: qual é, quem sabe, nesta noite teu espinho na carne? Qual é o espinho na carne que você, quem sabe, tem enfrentado? Qual é o espinho na carne a qual você tem orado e o Senhor, quem sabe, não tem falado ao teu coração, mas através dos sinais que tem acontecido, o Senhor está dizendo: esse espinho na carne veio até você por permissão minha. Qual é o espinho da carne que você tem lutado? Quem sabe nesse ano você tem enfrentado grandes batalhas, grandes espinhos na carne que Deus tem permitido chegar até na tua vida, até na tua casa. Mas o Senhor está dizendo para você que nesta noite, esse espinho na carne que você tem enfrentado, quem sabe é no teu financeiro, quem sabe no teu familiar, quem sabe no teu sentimental, quem sabe no teu financeiro, quem sabe no teu espiritual, o Senhor está dizendo: eu permiti que esse espinho na carne chegue até você. Daí agora você faz a pergunta, quem sabe você fez essa pergunta dizendo: mas por que o Senhor permitiu esse espinho na carne? Por que o Senhor permitiu isso vir até mim? E eu tenho a resposta para dar para você: porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. Você já viu alguém crescer, ou alguém aprender na bonança, na felicidade, na alegria? Não. Porque quando a gente está na bonança, na felicidade, na alegria, na fartura, nós ficamos despreocupados. A nossa mente, a nossa vida é como um automático, parece que desliga das preocupações. Então nós ficamos o quê? Despreocupados. Nós ficamos o quê? Desorientados. Mas quando vem o espinho da carne, quando vem aquilo que Deus permite na nossa vida, nós ficamos atentos na hora, é automático na nossa vida. Vem sobre a nossa vida as diversidades, como veio sobre o apóstolo Paulo. Mas como Deus respondeu para ele: apóstolo Paulo, essas fraquezas, essas necessidades que você está passando, a angústia que você está passando, que diz lá no versículo de número 10, não é para você cair, não é para você retroceder, não é para você parar, mas é para que o meu
mais você apanha, quanto mais você passa pelo deserto, pelas aflições, pela angústia, o meu poder começa a aperfeiçoar na sua vida e você começa a aprender coisas que na bonança, na felicidade, na alegria não aprende. Deus leva a gente nessa circunstância para a gente aprender. Então não se preocupe, que quem sabe com os espinhos da carne que Deus tem permitido chegar na tua vida. Não te preocupe com os espinhos da carne que tem te afrontado. Espinhos da carne que tem chegado ao teu interior, ao teu coração, aos teus sentimentos, aos teus pensamentos. Continue lutando, continue caminhando, continue guerreando, porque você não está vendo, mas o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na tua vida. O poder de Deus está agindo por você. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. O poder de Deus estava sendo aperfeiçoado, não por aquilo que o apóstolo Paulo tinha ouvido, visto ou sabia, mas o poder de Deus estava sendo aperfeiçoado através das fraquezas do apóstolo Paulo. Ele disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Então, através disso, o apóstolo Paulo começou a ensinar a igreja de Coríntio e vem até o nosso dia de hoje, século 21, nos ensinando. O apóstolo Paulo, ele começou a entender que através das afrontas que chegavam até ele, ali no versículo de número 10, acompanhe comigo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, primeiro, nas fraquezas, segundo, nos insultos, terceiro, nas necessidades, quarto, nas perseguições, quinto, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. O apóstolo Paulo, ele dá 5 características que ele estava passando. Olha, fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias. 5 características que ele era afrontado, que ele passava de luta. Então ele cita essas 5 características, mas ele coloca um ponto e ele disse: pois quando estou fraco é que eu estou forte. Por que ele disse? Porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Por que o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco é que eu sou forte? Porque quando ele está forte com as suas forças, ele está com as suas forças de ser humano, está com a sua força de homem. Mas ele aprendeu que quando ele estava fraco, quando ele estava passando por essas 5 necessidades, quando ele estava fraco, não tinha força no seu emocional, no seu psicológico, ele sabia que quando o poder, quando a força começava a agir, não era o seu poder, não era a sua força, mas era a força de Deus, era o poder de Deus que estava sendo aperfeiçoado na sua vida. Por isso que ele disse: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque não era a força dele que estava agindo, não era a inteligência dele que estava agindo, mas era a força, era o poder de Deus que estava agindo na vida dele. Porque Deus falou para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu, quando ele estava fraco, era a força de Deus que estava sendo agida. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Quem sabe você tem passado essas 5 necessidades, você tem passado por fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústia. Quem sabe nesta noite, só Deus sabe como você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor Deus está dizendo para você, através desta profecia, através da minha vida: é quando você está fraco, é quando você não pode, é quando o meu poder, a minha força começa a agir por você, começa
Então não te preocupe, não comece a desistir, não caia, mas levante, porque o meu poder, a minha força vai chegar na tua vida, porque a minha graça te basta. Se você crer, bate palma bem forte para Jesus. E Célia está